maluco lá emulando o Rolling Stones junto com os caras que estavam tentando emular, sei lá. Mas você tem que pensar o seguinte também, para aquela época, você pegar uma bicha rebolativa que nem o Cazuza e botar ele na televisão, era um negócio, não interessa que ele estava cantando, não interessa se a música era tudo o Stones aguado, entendeu? É que nem o Camisa. Entendeu? O Camisa também era careta do ponto de vista de som, como os Stones, mas era um cara que chamava Camisa de Vênus. Pronto, não interessa. Eu me lembro do Flávio Cavalcante quebrando o disco no programa Camisa de Vênus, porque era uma coisa que era imoral, etc. Hoje a gente não consegue nem imaginar uma coisa dessa. Então, assim, só de existir esses caras que tinham cabelos esquisitos e iam no Chacrinha, já era estranho. Tudo bem que era uma porcaria, e na verdade, assim, e nos anos 80 era tudo muito cópia, porque assim, foi a hora que abriu, mas era tudo aguado, era tudo new wave aguada, era tudo punk aguado, 99%. Mas assim, Era aguado, mas funcionava, porque assim, a hora que você via Somos os Filhos da Revolução, Geração Coca-Cola, não sei o que hoje parece a coisa mais bunda do mundo, na época não era nada bunda, na época era um negócio que, tinha de fato milicos no país. Não, e além de tudo tem uma coisa assim que a gente muito prepotentemente chama de atraso do Brasil, porque chegavam os discos com 5 anos de atraso e a banda que vinha fazer show já tinha acabado, basicamente, Os primeiros shows que a gente viu, das coisas que a gente gostava, assim, a Siuzi, que já tinha 10 anos. 86 ou 7 já, assim. O Siuzi Pio, aquela um pouco antes, um pouco antes tem 84, tem show, enfim. Não, exatamente. Logo depois do Rock in Rio tem Siuzi, enfim, o Icon the Bunny. A gente tinha um pouco essa sensação do atraso, mas era real, porque assim, quando revendo aí o clipe, a gente só de ver esses meninos andando de preto em Londres, isso era assim, era o que a gente tinha de informação. E a gente ficava olhando para esse negócio e falava, que merda é essa? Que é uma coisa que explica o porquê que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil ainda tinha alguma relevância naquele momento lá, porque assim, eles já eram uns hippies velhos que não tinham nada a dizer fazia tempo, mas eles eram a grande referência da turma um pouquinho mais velha que eu e que vocês, que eram os caras que, para quem estava em 75 ou 6 ou 7, eles olhavam, a única coisa que parecia ligeiramente moderno no país, embora não fosse, era o Caetano Gil. Então, era essa turma. Os caras olhavam, nossa, os caras são muito loucos, entendeu? Rita Lee, entendeu? Era esse negócio. E eles... De certa forma, tem opiniões um pouco diferentes sobre eu imagino que tenha, MPB, mas enfim. Mas tinha esse negócio do descompasso. Não é só que o país era tão fechado que não tinha brinquedo no Brasil. O brinquedo era só Estrela e Atma, sabe assim? Não tinha computador, porque era só da Cobra. Não, e assim... Você não podia importar nada. O uísque era só o uísque feito em Jundiaí, entendeu? Brures, aquelas coisas. Não, e qualquer pedaço de informação servia pra gente fazer um negócio. Nossa, era ouro. Você ouvia 2 discos, lia 3 livros, você já montava uma banda, uma peça de teatro, virava poeta. Virava jornalista. Virava jornalista, assim, sabendo juntar sujeito e predicado. Tendo 3 vírgulas. É verdade, meu. Pra imitar, você fazia um mix deles lá. Porra. Jornalista. Não, escritor eu nunca disse que eu era. Assim. Pois é. No primeiro programa eu tive uma conversa aqui com o Hansen, e o Hansen, a gente tratou um pouco dessa questão de como a gente filtrava as referências gringas que chegavam e tal. E eu disse para o Hansen que talvez uma das principais diferenças entre eu e o Hansen é que o Hansen, muito rapidamente, se sentiu parte de um som internacional, não gringo, não emulando gringo, mas parte, vamos dizer assim, uma comunidade internacional de som, e portanto ele passou a compor e cantar em inglês, e que eu, na verdade, durante toda a trajetória do Akira S, ainda escrevia letras imaginando se o Caetano Veloso ia gostar delas. Porque, na verdade, eu jamais ouvi. De todas as coisas constrangedoras que eu já vi você fazer, acho que essa ganhou o number one, né? Mas então tem uma diferença aí, que a gente jamais rompeu uma parte do movimento. Se o Caetano Veloso falasse que eu gostou de um troço que eu escrevi, eu ia me esconder debaixo de uma caverna, entendeu? Eu ia morrer de vergonha até eu ia mudar para Cuba. Vou fazer aqui a antropóloga em Marte, tá? Assim, eu entendo, assim, de fato, assim, eu, Alex, assim, o Alex somos, de uma tradição ainda da esquerda e ainda da cultura brasileira, que pensava aí numa
numa possibilidade de conversa com os pensadores do Brasil todos, vai? E digamos que a MPB, em algum momento, ela é jogada nessa posição, assim, falando muito simplesmente, e se arroga essa posição. As duas coisas acontecem entre os últimos festivais e os anos 70, no final dos anos 70, né? Ao mesmo tempo que, né, botam na MPB essa esperança de que a nova maneira de pensar o Brasil é a MPB, e por uma manobra maluca ideológica e de mercado, isso aí é um negócio que, né, é o meu tema nos últimos anos, né, de reflexão. Ela também se arroga essa posição, e aí fica aí encastelado, o hippie velho que acha que é o cara que tem a referência do mundo, e, bom, desculpa, né, com todo o amor que eu tenho pela MPB, eu tenho uma distância dessa posição enorme, uma distância crítica fodida, assim. Então, eu e o Alex ainda somos herdeiros dessa tradição, e você não é. Né, você não é de jeito nenhum, assim, lá né? bolinha. Sua formação é outra, né? E é super engraçado. Agora, o que é divertido da Bis... Agora, tem o seguinte, Bia, tem uma coisa assim, a tradição é outra, mas é engraçado porque, tanto eu como outros caras que são mais ou menos que nem eu nesse sentido, a gente ainda tinha se sentia na obrigação de ter um engajamento com a cultura brasileira. Sim. Só que o que a gente achava que era a cultura brasileira era diferente do que vocês achavam que era a cultura brasileira. Claro. Alguma coisa era parecida, outra coisa era bem diferente. Então, assim, a gente não... eu escrevi muitos anos atrás um troço assim que eu me senti incomodado de viver em São Paulo como se eu vivesse em Bangkok ou em Londres, entendeu? Só lendo inglês, só vendo filme em inglês, só comendo Cuba, sabe, assim, tendo uma vida de expatriado no meu país, entendeu? Porque, assim, eu achava que o que rolava em termos de cultura no país era um troço de uma mediocridade, era tão desinteressante e bunda mole, entendeu? Que eu não... Assim, mas me incomodava, porque eu, como outros caras que eu conheço, fico assim, pô, tudo bem, eu acho isso tudo uma chatice, mas eu me sinto na obrigação de lidar com isso. Eu não consigo simplesmente desligar a chave, entendeu? E ser como se eu fosse um escocês morando em Singapura, indo no pub e tomar pint, entendeu? Então tem esse negócio. Quando eu fico escrevendo, vira e mexe, eu fico do ranheta, chato, entendeu? Mas eu fico ranhetando sobre um troço que está aí. Eu não fico só falando sobre a nova bandinha que apareceu em Manchester ou no raio que o parta, entendeu? Então, eu acho uma chatice miserável se dedicar a isso. Tem gente que gosta disso, claro, eu acho parabéns, entendeu? Mas assim, eu jamais seria capaz de só me preocupar com o novo filminho do festival de não sei onde, ou a nova bandinha que apareceu, que está tocando para 5 neguinhos lá em Londres. Quando tem aqui do meu lado o forró do moído, entendeu? Ou quando tem aqui do meu lado o Alckmin, ou quando tem aqui do meu lado coisas odiosas, mas, sabe, mas eu tenho que lidar com elas. Eu me sinto na obrigação. Então, eu acho que a Bis foi um momento curioso, né? Que a gente, com todas as diferenças, a gente tinha um terreno comum, né? Falando de música pop, de indústria fonográfica, num órgão da grande imprensa, no fim, né? Tinha um pouco essa questão. Tanto que vocês tinha muito essa questão e é legal porque... Vocês fizeram a capa do M-Pop B, assim, que é um divisor de águas. É um divisor de águas, é engraçado, porque assim, foi tudo muito rápido, porque não tinha nada no Brasil, aí tinha a Bis, foi lançada em 85, aí, tipo assim, aí a função da Bis era criar uma cena. Então, olha, primeiro, tem uma cena comercial que existe, que é o Barão, não sei quem. Depois, aqui tem, além de tudo, tem o RPM, que são popstars. Tem uma cena também, o Fellini, não sei quem, que são os alternativos, a vanguarda, não sei o quê. E daí, quando eu cheguei lá em 90, basicamente, o que a gente fez foi tentar destruir tudo isso em 2 ou 3 anos. Falar que eles eram todos uns velhos, chatos, esses caras, tipo, os Titãs tinham, sei lá, 30 anos, né? Eu tinha 25, falar assim, esses dinossauros, né? Mas assim, e daí, essa capa que você está falando é de 93, de maio de 93. Eu lembro perfeitamente. Mas assim, destruir, mas não tanto, né? Existia uma coisa iconoclasta, mas não. Eu fiz o meu melhor. Não, mas você, pelo menos, tinha essa coisa. Você e algumas pessoas que, né, do seu grupo, tinham essa questão. Bom, que tinha um Scott que dava um equilíbrio ali no certo negócio. Agora, por exemplo, tem a sua inquietação aí. Se você vai numa sessão que é muito central na revista, é discreta, mas é central, que é a discoteca básica,
você vê que ela tenta o tempo todo constituir um cânone. Cânone, lógico. Exatamente. E que eu participava disso também. Só que pra mim, os Ramones e os Stranglers faziam parte do cânone, entendeu? E que nosso caso entende como é que a música brasileira se conecta com esse cânone. Então, quando a gente põe Eu fui o primeiro a escrever primeiro sobre o Tropicália e depois sobre o Transa. Isso. E depois a gente deu o Walter Franco. Enfim, a gente estava numa operação do samba, do Tom Zé. De tentar entender o que tinha sido a contracultura brasileira, que de alguma maneira dava as bases, porque a gente estava fazendo nos anos 80 e faria nos anos 90. Né? Exatamente. E aí, nesse sentido, então, aqui que a minha não recusa do geracional do Caetano. Porque acho que o Caetano e o Gil lá atrás, junto com outros caras, que eles fizeram o favor de puxar um pouquinho o tapete, mas enfim, né? Junto com o Macalé, junto com o Tom Zé, né? Os caras lá na época da contracultura tiveram um papel da contracultura brasileira, né? Tiveram um papel interessante para Chu, né? Que hoje os gringos... Eu estava nas fraldas, eu estava brincando com o meu Falcon nessa época. Eu não sei dessa história. Que hoje os gringos compram. Hoje você fala de Mutantes, você fala de Tropicália, você fala mesmo das artes plásticas. Alex. É macumba mesmo, não é não. Mesmo das artes plásticas brasileiras. Eles gostam, não interessa se é bom ou se é ruim, mas eles Lígia gostam Clark, Hélio Oiticica. Não é verdade. Os caras têm feito umas puta mostras lá fora de cultura brasileira. Não é verdade, André. Isso assim, é nicho. Não vai ser nunca, né, do tamanho de coisa nenhuma, mesmo porque não tem mais tamanho, certo? Ainda bem, acabou a indústria fonográfica, hello, né? Isso é excelente, porque é tudo nicho mesmo. Então tem um monte de nicho. Sei lá, a última vez que eu fui a Nova York, tudo bem. A última vez que eu fui a Nova York, assim, entrei numa loja de disco, ainda tinha disco, foi em 2007, eu tinha uma loja de CD, assim. Na vez anterior, a música brasileira estava em World Music ou Latin Music. Em 2007 tinha uma sessão de música brasileira. Não por nada, é porque tem ali, né, acho que tem, não é de todo mundo, mas tem um reconhecimento que tem uma música brasileira que não é latina, que não é World Music, e é isso aí, é uma música brasileira que tem, né, a música brasileira... Né? Por americano, acho que música brasileira é o Djavan, bicho. Não é verdade, cara. Tem de tudo, cara. Acho que tem de tudo. Entendeu? Quem é americano? Para começo de conversa, quem é americano? Zumbi. Quem é americano? Tem 95 mil americanos. Tem o David Byrne, que gosta de uns caras, sim. O resto dos caras... meu. Os caras, entendeu? É que nem a gente que ficava pegando música na internet, né? Música... Né? Mas não importa se eles gostam ou não gostam. Qual a diferença faz se eles gostam ou não gostam da nossa música? É que é engraçado. Isso aí valida a gente ou não? Deixa de validar? Não importa. A gente aqui no Brasil não tem música boliviana, ou hondurenha, ou malaia, e nem por isso não tem música boa na Malásia. Entendeu? Assim, eu não sei o que isso valida. Dane-se se os americanos gostam ou não gostam. Fala, que diferença faz? Do ponto de vista de circulação da informação de música brasileira, o impacto da música brasileira na música internacional, que eu saiba, aconteceu na época da Bossa Nova. Depois que eu tenha conhecimento, não houve nenhuma. A não ser, sei lá, o Michel Teló agora, o Kaoma uns anos atrás. Não, desculpa aí, depois da Bossa Nova, o impacto da Bossa Nova, ele também é de nicho. Só que nos anos 60... Não é, porque toca no elevador. Todos os elevadores tocam Garota de Ipanema. É de nicho, de fato é de nicho. Aqueles jazz de velho. Escolhe uma musiquinha, André, das que você... Eu vou botar essa música dessa banda que eu descobri essa semana, que é uma banda chamada Propaganda. Ela diz assim, é um vídeo muito lindo, tem 1 minuto para tocar inteira, que isso aqui não é comprido, e o título é Fascista Bom é Fascista Morto. Very bad. Very bad. Very bad. É um fascista muito bom. Sexist, racist, homophobe. Aryan nations and hammer skins. You can wear my nuts on your Nazi chins. I love a man in uniform. Just what exactly are the great historical accomplishments of your race that make you proud to be white? Capitalism, slavery, genocide, sitcoms? This is your fucking white history, my friend. So why don't we start making a history worth being proud of and start fighting the real fucking enemy? Swastikas and clan robes. Sexist, racist, homophobe. This one's for the master race.
my brown power ass in your white power face.